Os nossos ancestrais se vão, mas a espiritualidade fica e sempre cada vez nos fortalecendo. A modernidade está cegando muita gente e nós estamos olhando com a nossa alma e não apenas com os nossos olhos. E o mais importante é você enxergar as coisas com a alma, com o coração, com o sentimento e não com os olhos. Porque se hoje eu estou aqui como uma mulher indígena falando, é porque a minha cultura, os meus ancestrais, a minha espiritualidade, que é muito forte dentro de mim, permanece. Sem espiritualidade eu não vou viver. O nosso corpo, o nosso pensamento está em volta disso, da espiritualidade. O espírito é aquilo que está em nós, né? Porque sem espírito a gente não vive, porque todos nós temos espírito. Então, a espiritualidade tem dado a força, né, cada um de nós e para a humanidade, porque a gente vive respirando. A gente não vê o espírito, mas a gente vive em espírito. Por que criamos o Grupo Caiatibu? Para fortalecer a juventude indígena dentro da cidade. Eu vim da aldeia para a cidade em busca de estudo. Aos meus 9 anos, me mudei para o município de Jordão, vindo da aldeia Chico Curumim, onde eu passei a maior parte da minha infância. Muitos jovens da aldeia, não só da aldeia Chico Curumim, mas de outras aldeias, vieram para a cidade em busca do mesmo objetivo que eu. Na época, os meus avós, até mesmo os meus pais foram escravizados pelos seringueiros. Para não sofrer de novo escravidão, a gente tinha que vir para a cidade estudar, busca desse conhecimento de comunicar, para poder também defender o nosso povo. Porque hoje em dia a escravidão não acabou, só mudou pelo nome. Porque hoje em dia os governantes, como municipais, estaduais, até mesmo os governos do Brasil não estão querendo saber dos povos indígenas. Então, para nós defender, a gente tem que buscar, a gente tem que aprender, a gente tem que saber o que eles estão fazendo. Então, mesmo que a gente chegando na cidade, a gente não quis perder a nossa cultura. E começamos, eu e minha irmã Yacá, pensar como que poderíamos unificar a juventude indígena nessa pequena cidade de Jordão. E tivemos essa ideia de criar o Grupo Caiatibu, porque muitas vezes as pessoas da cidade pensam que nós, povos indígenas, o fato de sairmos de dentro da nossa aldeia, deixamos de utilizar a nossa cultura, deixamos de utilizar a nossa tradição, a nossa língua. Muito pelo contrário. Quando saímos de uma terra indígena, vindo para a cidade ou para qualquer outro lugar que seja, nós estamos sempre indo fortalecer a nossa cultura. Quem queria acreditar num grupo de jovens, criando um grupo pensando no futuro? As pessoas mais velhas, eles duvidaram da gente. Primeiro, porque nós éramos jovens. Segundo, porque a maioria eram mulheres. Nós vivemos também num mundo muito patriarcal. Então, para ser mulher, para começar a ser mulher, tem que ser guerreira dentro da comunidade. Para ser mulher nesse mundo é difícil. Para ser mulher indígena, mais ainda. Eu sempre vi meu pai viajando muito e a minha mãe fazendo tudo. Todos os trabalhos sempre sobrava para minha mãe. Até para ela ensinar os meus irmãos, era ela, a função que era do meu pai, ela acabava pegando isso. Então, a gente começou, eu e a Cá, começamos sempre a fazer o contrário de tudo. Dentro da aldeia, os homens e as mulheres, na hora da refeição, fazem separado. Nós não queríamos estar no meio das mulheres, simplesmente porque não queríamos seguir aquele padrão de mulher tem que estar ali com mulher, né? Homem tem que estar ali
como separados. A gente falava assim, vamos lá sentar com eles. E quando meu pai chegava, a gente sempre queria andar com ele. Mas isso não significa que a gente queria deixar de andar com as mulheres. É claro que não, muito pelo contrário. Os conhecimentos que a minha mãe repassava para nós, coisas como os trabalhos de tecelagem, por exemplo, de cerâmica, histórias legais, a gente queria saber. Mas o que nós não aceitávamos era que os homens pudessem nos colocar inferior a eles, porque era isso que nós víamos dentro da aldeia. Nós não queríamos ser inferiorizados por eles e queríamos sempre estar ali de alguma forma, equilibrando isso. Percebemos que era necessário ter mulheres Runicuim para poder falar por outras mulheres. Porque o que muitas vezes acontece é que muitas mulheres estão caladas ali, só os homens têm direito de falar, só os homens que são caciques, só os homens podem fazer isso ou aquilo, e as mulheres não, ficam caladas. O fato de elas não falar não significa que elas não saibam de nada. Por trás de ser aquela mulher quietinha, tem uma sabedoria enorme ali. Então, por isso que começamos a ver uma forma como podemos trabalhar. As mulheres têm as palavras. Nós acreditamos que nós mulheres temos umas palavras muito fortes, a força. Então, ser mulher indígena tem que ser firmeza, né? Levar a força e levar a nossa voz, nossos saberes, o nosso conhecimento. Quanto mais recebíamos crítica, quanto mais as pessoas pensavam negativo, nós queríamos fortalecer cada vez mais, porque nós pensávamos no futuro. E hoje nós estamos no futuro que nós criamos, futuro que nós pensamos. Hoje a gente tem a nossa voz para falar, a nossa sabedoria. Então por isso que eu acho que a arma mais poderosa que existe em um ser humano, em uma mulher Runicuim, uma mulher nativa da floresta, é a nossa voz, o nosso conhecimento. A minha força vem da minha ancestralidade, da minha cultura, que tem essa ligação forte com a espiritualidade. O meu conhecimento, essa coisa legal do conhecimento tradicional que eu carrego dentro de mim, ele não corre na minha veia, no meu sangue, ele corre na minha alma. O que podemos trazer a força da mulher para o mundo? Eu vou dizer que é a união, porque nós mulheres temos uma sensibilidade de sentir, de amar, carinho. Então, quando recebemos o amor em todos os sentidos, a gente possa curar. O amor cura. Então, todos nós no mundo, quem está percebendo o que está acontecendo, a gente trazendo essa força, vamos dizer que é cura. De cura, isso pode estar trazendo a paz no mundo. Eu vejo que nós mulheres não somos fracas. Nós mulheres somos fortes, porque a mulher gera vida. Então, isso é visão dos homens, dizendo que as mulheres são fracas. Nós não somos fracas, as mulheres somos mais fortes. Energia, na responsabilidade, no olhar, no pensamento, somos mais fortes que eles. Um conselho para o mundo, né? Ter mais a união, porque a união traz a força. Porque a cidade, a gente vê que é muito individualismo. Porque está acontecendo muitas guerras, ganância, isso, porque o povo não são unidos. O povo não tem essa união. As pessoas só pensam em si. Então, o conselho que eu trago, vamos se unir. Porque todo mundo nessa terra, a gente é importante. Todos nós somos importantes.